É natural de Valpaços e candidata-se à Câmara Municipal de Chaves nas próximas eleições autárquicas. Falamos de Francisco Tavares, candidato pela coligação PPD-PSD-CDS-PP, com o lema Chaves Primeiro. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela presença nos estúdios da Sinal TV. O que é que o levou a regressar à vida política ativa? De facto, eu estava há 8 anos longe da vida política, longe dos partidos. Como sabe, terminei o mandato na Câmara de Valpaços, desloquei-me para o Porto, onde é que tirei o meu curso de Direito, e depois comecei a trabalhar aqui, comecei aqui a preparar, digamos, a minha vida profissional, em Chaves, onde é que estava a estagiar no escritório de advogado, e fui abordado no sentido de querer novamente regressar à vida política ativa. Decidi-me, na altura, por essa solicitação, e aqui estou para enfrentar, digamos, desafio. Outros desafios tive, entretanto, durante este período, para regressar à vida ativa, não o fiz, mas entendo, digamos, que há sempre alguma coisa que nos move, depois de tantos anos na vida pública como eu estive, 28 anos, há sempre aquele desejo de voltar à vida política ativa, e foi isso que aconteceu. Tive esta oportunidade, por vontade própria e por vontade dos órgãos do Partido Social Democrata de Chaves, aceitei este desafio e aqui estou para enfrentar os desafios da Câmara Municipal, que são muitos, e pronto para enfrentar as eleições. Porquê que decidiu ser novamente Presidente de Câmara? Olha, depois de 28 anos à frente do município de Valpaços. Quem está na Câmara Municipal, como estive durante 28 anos, já naturalmente o interesse pelo servir a comunidade. E isso é imanente à minha pessoa. Sempre agi desta forma e sempre serei no futuro. E há aquela vontade intrínseca, interior, que nos move, digamos, para este tipo de ação. E foi essencialmente, digamos, a vontade interior, a vontade própria, digamos, de me candidatar a uma Câmara e, porventura, avançar com um projeto digno, estruturante, que traga mais valia para a cidade e para o Concelho. Conhecendo eu como conheço a realidade das autarquias, conhecendo os problemas, conhecendo a forma de cativar receitas e também depois desempregar em despesas concretas que melhorem as condições de vida da comunidade, decidi aceitar. É somente, digamos, uma vontade própria, é o conhecimento próprio que eu tenho da gestão municipal e isso facilitou-me, digamos, assumir novamente este desafio. Embora será muito diferente, essa gestão em Valpaços é muito diferente das prioridades em Chaves. As prioridades são naturalmente diferentes. Agora, o que eu reconheço é que as condições básicas do Concelho de Valpaços estão completamente satisfeitas. O abastecimento de água, o saneamento básico, os acessos pavimentados dignos a todo o Concelho, a todas as aldeias do Concelho, uma rede social capaz de servir os mais necessitados, temos edifícios públicos capazes, temos uma zona citadina acolhedora, com espaços verdes, que me orgulha de ter contribuído para que isso acontecesse. Naturalmente que aqui em Chaves ainda há muitas necessidades básicas para satisfazer. Se nós compararmos o Concelho de Chaves com o de Valpaços, verificamos que aqui há muitas aldeias ainda que não têm saneamento básico, há muitas aldeias que não têm um sistema capaz de abastecimento de água, há muitas aldeias com acessos pavimentados que não são capazes, que não são consistentes, digamos, com os tempos que ocorrem, e nós temos que criar nesta cidade uma centralidade do Alto Tâmega, temos que criar melhores condições de acesso a esta cidade, e não acontece, não temos estradas capazes que sirvam a cidade. Se nós tivermos uma cidade, digamos, que seja atrativa em termos de deslocação, naturalmente que essa cidade, digamos, tem outra atividade comercial, outra atividade económica, e isso não está a acontecer. Repare-se que Chaves fica sensivelmente à mesma distância de Valpaços que fica Valpaços-Mirandela. Nós demoramos um quarto de hora a chegar a Mirandela de Valpaços e demoramos meia hora a chegar a Chaves de Valpaços. Portanto, a centralidade não está a acontecer, não temos acessos capazes que sirvam a nossa cidade. Isso é uma aposta, digamos, do Executivo, se porventura o povo acima... no fundo, um dos motivos que o leva a candidatar-se. Haverá muitos outros motivos, naturalmente. Agora, há prioridades, digamos, que terão que ser assumidas pela candidatura e uma delas é dotar o Concelho com melhor vias de comunicação. E a Câmara Municipal tem receitas capazes de poder desenvolver esses projetos. Tem fundos comunitários como nunca tiveram, com participação da Câmara Municipal para esses fundos comunitários menor do que outrora. Eu recordo-me no tempo em que eu estive na Câmara Municipal, cheguei a pagar pelos fundos comunitários a participação para os fundos comunitários cerca de 25% a 50% em alguns casos.
Agora não, há situações em que os fundos comunitários para obras estruturantes do Conselho são cerca de 100%, ou seja, a Câmara Municipal não participa com nada. Depois tem receitas acrescidas, portanto, hoje em dia, como sabe, temos uma empresa que é a HTV, uma empresa que também eu fui fundador dessa empresa, portanto, na constituição dessa empresa. Essa empresa, na altura, custou muito aos municípios. Nós temos que nos endividar para criar essa empresa. Hoje, essa empresa tem um rendimento anual de cerca de 10 a 12 milhões de euros. Eu sei que é repartido por 6 municípios, mas é muito dinheiro. Como temos receitas do jogo do casino, 15% das receitas do casino brutas do jogo vêm para as autarquias. Podem ser empregadas no turismo, a rentabilizar, digamos, a atividade turística do Conselho. E acho que já estão a ser, pelo menos alguns eventos do Alto Tâmega são organizados. Mas só eventos, mas depois estruturas físicas, digamos, não existem. Nós não temos atrações, digamos, que promovam, digamos, a centralidade e a afluência, digamos, das comunidades, digamos, à sede do Conselho. Repare, nós estamos num Conselho fronteiriço, a Espanha fica mesmo aqui ao lado. Nós temos que criar atrativos aos espanhóis para que visitem a nossa cidade e aqui consumo. Aqui porventura tem visto. Eurocidade, portanto, é um projeto que permite, digamos, criar este relacionamento, criar condições para poder investir, para poder, digamos, ir buscar fundos comunitários que se possam investir na cidade e nas zonas limítrofes da cidade, nas zonas de raia. Isso não está a acontecer. Há receitas próprias da autarquia, como o IMI, que tem aumentado de forma muito significativa, as receitas próprias da autarquia noutras áreas têm aumentado, portanto não se vê a redução da receita, antes pelo contrário vemos aumento da receita e a despesa continua a aumentar e não vemos que a Câmara Municipal esteja preparada, digamos, para enfrentar estes desafios do futuro, se não houver uma gestão equilibrada, conhecedora, digamos, da realidade, quer do Conselho, quer da realidade da gestão autárquica, para podermos enfrentar com naturalidade esses desafios que eu disse. Muito bem. Nesta candidatura tem o apoio do CDS-PP. Qual a razão para esta coligação? Como sabe, a nível nacional houve um acordo estabelecido entre o PSD e o PP, CDS-PP. Achamos por bem aqui no Conselho seguir mais ou menos o exemplo que vinha dos responsáveis nacionais do Partido Social Democrático e do CDS e avançamos com esta coligação. Traz mais-valias, temos que reconhecer mais-valias eleitorais. Quem vai coligado tem mais-valias, o método favorece a situação de irem coligados. Mas, inicialmente, o propósito de servir a cidade e o Conselho. Quando nos sentamos à mesa, e eu aderi naturalmente a este acordo, e como um modelo, foi no sentido de trazer mais-valia para a cidade e para o Conselho. Há muitas obras, como eu disse, que estão a aguardar, há promessas que se arrastam há anos e que possamos, digamos, dois partidos, em comunhão de esforços, avançar com elas numa gestão camarária. Inicialmente o que esteve em cima da mesa foi a vontade dos dois partidos se associarem, coligados, irem a votos coligados e ter depois um projeto único para o Conselho. Os dois partidos a trabalhar da mesma forma terá outro sentido, outra motivação do que ser só um partido com os mesmos propósitos. Temos esta vontade. Mas como é que surgiu a ideia da coligação? Surgiu justamente, digamos, o Partido Nacional, digamos, fizemos esse acordo. E depois, localmente, digamos, conhecendo como nós conhecemos uns aos outros, eu conheço os dirigentes do partido do CDS-PP, pessoas com quem me relaciono há muitos anos, e se calhar facilitou também esta aproximação. Eles também conhecem, digamos, a minha forma de estar na vida pública, a gestão municipal que foi empreendida no Conselho de Valpaços, e se calhar também isso ajudou que houvesse este acordo que será benéfico, penso eu, para o Conselho. Têm, no fundo, os mesmos ideais? Temos, no fundo, os mesmos propósitos. Servir o Conselho, portanto, motivar uma ação concertada na Câmara e conjunta nas grandes obras e nos desafios que nos propomos desenvolver. Há um programa estabelecido conjunto, há um acordo também depois de adoção conjunta, digamos, dos órgãos no poder, se a Câmara assim, se os eleitores assim nos derem essa possibilidade, e penso que será mais fácil em termos de gestão trabalharmos dois juntos, os dois partidos congregados numa vontade própria, conjunta, do que propriamente, digamos, separados. Já apresentou, já deu sinais de alguns pilares da sua candidatura. Quer avançar com mais alguns, para além daqueles que já... Temos muitos. Na altura atempada será apresentado um programa, digamos, com as obras públicas que a Câmara Municipal se pretende avançar, que o partido pretende avançar na sua proposta eleitoral.
Há meia dúzia de obras que são emblemáticas e nós temos que avançar. Uma será reestruturar, digamos, alguns espaços públicos neste momento que não estão dignificados com a função que outrora tiveram. Refiro-me corretamente, por exemplo, à Praça das Freiras, ou, portanto, ao Jardim das Freiras, como era conhecido, que era um jardim emblemático na nossa cidade e que traz tanta saudade a quem o conheceu, e neste momento está uma praça que não tem utilidade, não serve a comunidade e terá que ser reestruturada de maneira diferente e trazer essa praça, esse lugar, as ideias, o modelo que já tive antigamente. Quer então que seja apenas jardim, não um espaço onde habitualmente espaço recebe encontro, eventos? Exatamente, os eventos aqui não é espaço de eventos, haverá outro lugar para espaço de eventos, mas aí não é espaço adequado, digamos, para eventos. É lugar de encontro, lugar de nobre, digamos, da cidade, que deve ter a dimensão que sempre se deu e que é, digamos, manter o mais possível, digamos, a traça do jardim antigo que teve. Essa será também uma proposta, digamos, que iremos fazer atempadamente. Depois, arrasta-se há muitos anos, como sabe, digamos, o problema do Museu das Termas em Chaves. Eu reconheço que a situação criada é muito problemática e que as soluções que se apresentem vão ser sempre sujeitas à crítica. Mas a solução que lá está, que foi criada, não é a melhor. De facto, se aquilo foi coberto com a placa, pelo menos que a placa tivesse o mesmo nível topográfico, a mesma, digamos, que tinha antigamente. Isso não acontece, que se lá entrar no espaço, tem umas vigas com o pé direito cerca de 1,20 m e depois a placa encimada, portanto, apoiada nessas vigas. Se porventura a placa estivesse encastrada na própria viga, portanto, desceria o nível de acesso ao tribunal e ficaria, digamos, com a praça como tinha antigamente. E aí ficaria resolvido, digamos, o problema da praça. E a dimensão e a grandeza daquela praça... Os problemas são muitos e já surgiram há bastante tempo. Mas o problema técnico, digamos, é visível, digamos, à partida, portanto, é o problema, digamos, da cobertura que está cota muito superior, digamos, à praça antiga que tinha, à cota da praça antiga de acesso ao tribunal. E aí poderá ser resolvido tecnicamente. Eu sei que aquilo foi financiado por fundos comunitários, neste momento é complicado ir repor os fundos comunitários para trás, mas já deve haver soluções para isso. Depois há o problema da água. O problema da água, a condensação provocada por uma temperatura de cerca de 64 graus que sai água naquele espaço. É um problema complicado, um problema, digamos, de natureza química que eu posso porventura não ser a pessoa indicada, digamos, para apresentar. Sei que têm sido feitos estudos, mas não vão dar a lado nenhum, é a ideia que eu tenho, porque parece que a solução criada será criar um ambiente com calor interior no próprio espaço, que porventura não haja condensação quando a água sai com aquela temperatura. Penso que não vai ser possível, porque senão criamos um espaço com a temperatura muito grande e não há depois um espaço condigno a quem a visita. Então qual é que será como leigo que sou, digamos, na matéria, mas aparentemente, digamos, a solução mais fácil seria injetar água fria, digamos, na água quente e automaticamente conseguiria, digamos, que a evaporação não existisse da forma que existe, não houvesse condensação. Será porventura a solução mais simples e menos estudada, portanto que nunca havia, digamos, que apresentasse essa solução. E se calhar estou errado, digamos, quando a apresento, mas será uma solução, a meu ver, viável. Se nós temos, portanto, um nascente de água quente, que sai àquela temperatura, e a evaporação é constante, a condensação cada vez mais. Então, no tempo, digamos, quente, e no tempo frio, ainda mais, é notório. Se porventura injetassemos água fria, digamos, na própria rede, digamos, da nascença da água, haveria, digamos, uma redução, digamos, dos vapores de água quente e automaticamente não havia tanta condensação. São soluções que eu estou agora a projetar e a propor, mas não sei se serão as melhores, mas terão que ser, digamos, irão todas colmatar ou todas nesta direção, penso eu. Uhum. E há mais Mas então, além destas, há outras obras, nomeadamente algumas freguesias aqui, limites aqui da cidade, no espaço urbano, que têm que ser melhoradas. O acesso hoje à cidade está não das melhores condições. O acesso à A24, como sabe, feita pela zona de quem sai por Coralha, não é um acesso capaz. Temos que criar um acesso capaz, um acesso digno, um acesso com características de itinerária complementar à A24, passando por Coralha. Portanto, tem que ser feito, e é uma obra cara, mas tem que dignificar a cidade. Outra é a Avenida da República, portanto, quem sai da A24 em direção ao hospital nunca mais tem continuação àquela avenida.
E aquela via tem que ter continuação, portanto é uma obra emblemática que terá que ser desenvolvvida atempadamente. E essa obra, e a primeira que eu disse da saída das chaves em direção à IP4, à A24, por Coralha, são obras estruturantes que darão uma redução muito significativa, digamos, do volume de tráfego, digamos, no centro da cidade, aliviando, digamos, a confluência do tráfego, que às vezes é desagradável em determinadas horas do dia. Uma das razões da sua candidatura, que também já falou um bocadinho, foi a água e o saneamento. O que é que acha que é necessário fazer, sendo que este um problema já do passado? Sim, é um problema do passado, mas eu assumo os meus desafios do presente. Eu reconheço, digamos, que esta obra não é obra cometida, digamos, neste momento, vem do passado. Mas o que é certo, o Executivo presente pouco ou nada fez, para dizer nada fez, pela melhoria das condições. No fundo, quantas freguesias é que ainda carecem de abastecimento? Eu desloquei-me no último fim de semana a duas freguesias, concretamente a Nogueira da Montanha e a Santa Leocádia. A Nogueira da Montanha tem cerca de 11 aldeias, não posso precisar, e só uma é que tem saneamento básico. Só uma é que tem saneamento básico. As outras aldeias, as restantes 10, nenhuma tem saneamento básico. Desloquei-me a Santa Leocádia, só uma aldeia das 7 tem saneamento básico. E isto não acontece só nestas freguesias. Há outras freguesias também da mesma natureza em que o saneamento básico não existe. E associado ao saneamento básico é a falta de água capaz de servir as comunidades. No verão é um suplício, é um problema tremendo que os Sr. Presidente das Juntas têm para dotar as suas freguesias com água capaz aos seus habitantes. E isto é uma preocupação que tem que ter o Executivo, não pode criar assimetrias, criar desenvolvimento na cidade e depois criar, portanto, estas faltas de saneamento básico e de água que são básicas para a comunidade e não existem. Depois os acessos em muitas aldeias estão num estado deplorável. Eu visitei algumas aldeias, interiormente há acessos feitos há 30 e 40 anos, pavimentos feitos com essa distância temporal. Ora, urgente também tomar posição em relação a isso. E depois acontece também que a cidade tem já um volume muito significativo de pessoas que aqui trabalham, mas residem, digamos, nas aldeias próximas, portanto, que acabam por ser dormitórios. Essas aldeias precisam, digamos, de um cuidado acrescido, digamos, com o urbanismo rural melhorado. Isso não acontece. É uma preocupação que tem que ter o Executivo com estas aldeias e com melhorar as condições de vida das comunidades e não está a acontecer. Um dos outros motivos é o Rio Tâmega. Sim, defende também a limpeza do Rio A limpeza do Tâmega exige-se, especialmente, digamos, no período de verão, em que há menos caudal, e há quem passar na Ponte Velha, a Ponte Romana, na altura do verão, percebe-se, digamos, da imagem degradante que o nosso rio apresenta. Tem que haver um cuidado acrescido nisso, tem que haver uma luta para que não haja dejetos, não haja sedimentos virados para o rio, isso acontece. A Câmara Municipal tem que atuar, digamos, nessas áreas onde é que isso acontece e depois permitir que o rio tenha a dignidade, tenha a grandeza. E como é que se consegue uma solução para o Rio Tâmega quando é um rio internacional cuja foz é do lado de Espanha? Portanto, a Espanha, a nascente é a Espanha, naturalmente. Agora, o que acontece é que o rio tem um caudal muito significativo de água, mesmo no verão, que acontece muitas vezes com o canal de regadio que existe na Veiga. Muitas vezes a água não é suficiente, digamos, para manter um caudal constante, um caudal ecológico ao longo do rio. Mas aí tem que ser consertada, digamos, tudo isso. Não podemos, digamos, secar o rio completamente, digamos, em detrimento de outras funções que a água traga para o concelho. Mas neste momento, a água que antigamente era retirada do rio, por exemplo, para abastecer a cidade, não acontece. Neste momento, a água que abastece a cidade para abastecimento público vem das barragens do Rabagão, portanto, de Montalegre. Mas o caudal é tão pouco mas tem que se preservar. Que é utilizado para a rega da Veiga de Chaves. Mas tem que se consertar essa posição, ou seja, com a associação de regantes, não desviar o rio totalmente, mas haver sempre o caudal ecológico que se mantenha no rio. Isso, porventura, não acontece, por algum descuido, por alguma falta de cuidado, digamos, nesta situação. Não podemos cortar completamente o rio para regar a Veiga. Quando se pode regar a Veiga, manter, digamos, o canal da Veiga com água suficiente para regar e manter ao mesmo tempo o caudal ecológico no rio. Não pode acontecer isso. Era necessário também um sistema
de rega? Não, tem que ser consertado o sistema de rega da Veiga, no caudal da Veiga. A Associação de Regantes tem, digamos, a gestão desse espaço, com o caudal que é necessário para alimentar a vida do rio, para alimentar, digamos, todo o ecossistema do rio. E isso tem que ser consertado, sou pena, digamos, ficar sem rio, tanto no período de verão ficarmos, digamos, com o rio completamente seco, isso não pode acontecer. Muito bem. Quem é o Francisco Tavares, candidato à Câmara Municipal de Chaves? Olha, é um homem normal, que se preparou para este desafio, que tem experiência autárquica de 28 anos na Câmara Municipal, um homem que se relaciona naturalmente com as pessoas, que contribui com o seu trabalho, ou contribuiu para o seu trabalho para melhores condições de vida da comunidade onde é que esteve inserido, foi Valpaços. É o homem que se apresenta agora a este desafio, um desafio difícil, reconheço, mas com vontade de fazer mais e melhor. E falo-ei, conheço melhor que ninguém todos os dossiês das câmaras municipais, estou preparado técnica e administrativamente para assumir aquele desafio, preparei-me ao longo dos anos e conheço a cidade, conheço também o concelho, e é nesse sentido que eu quero trabalhar. E apresentarei as propostas na altura adequadas para servir este concelho, com a esperança de as poder realizar e com a garantia que irei trabalhar de forma empenhada, dedicada, para tornar a cidade de Chaves e o concelho melhor. Essas propostas serão em breve? Serão em breve, naturalmente, que as eleições aproximam-se, estamos a preparar, digamos, toda a nossa proposta para ser apresentada ao eleitorado, para depois serem sufragadas pelo eleitorado, e esperamos que tenham aceitação e que reconheçam, digamos, que o candidato é uma pessoa de bem, que quer bem para a sociedade e para este concelho, que o conhece bem, que ama o que faz, que se dedica de alma e coração, digamos, ao interesse público, e é nesse propósito que eu me apresento. Já conseguiu os candidatos todos às freguesias? Estão a ser ultimados, então, como sabe, são 39 freguesias, neste momento faltam cerca de 4 candidatos às freguesias, o que revela um trabalho muito acentuado e muito aturado ao longo destes meses para podermos ter já um leque das freguesias praticamente concluído. Muito bem. Muito obrigada por esta entrevista, onde apresentou aqui as razões da sua candidatura e também a razão para avançar com a coligação. Muito obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve. Obrigada.